Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é a sua casa. Esta página é feita especialmente para você. Vamos lá, vamos chamar seus amigos, vamos trazer seus familiares. Tem um aviãozinho aqui e aí você chama as pessoas que esse assunto pode ajudar. Afinal, qual que é o objetivo desta página? Trazer informações, trazer assuntos, temas que possam de alguma forma te ajudar, que sejam instrutivos. E aí é você quem nos ajuda a fazer a live. É você com as suas perguntas, é você com a sua participação que vai enriquecendo a live. Quanto mais as pessoas participam da live, mais rica ela fica. É uma conversa que não é uma palestra, eu falo e a gente só fica nesse bate-papo de falando. Não, é uma interação de ir conversando e fica super divertido. Eu vou pedir para você falar para mim, por favor, escrever aqui se você está ouvindo o som, se tá bacana para você. Agradeço, o Túlio já entrou, vou chamá-la, Renatinha, sejam todos muito bem-vindos. E aí eu peço para vocês colocarem aqui, escreverem para mim, por gentileza, se vocês estão ouvindo. Seja bem-vinda, Angelita, seja muito, muito bem-vinda. Hoje, com muita alegria, que eu trago aqui uma pessoa super especial, eu gosto muito, que é o Túlio Lara. Ele é de Divinópolis e ele é mentor e ele tem muito conhecimento. Hoje eu vou aprender muito. Ele tem muito conteúdo para passar para a gente e gentilmente aceitou participar da live. Então hoje é um dia de gratidão, hoje é um dia de alegria. Então eu vou aceitar a solicitação daqui do Túlio. Do Túlio Lara. Vamos lá, vocês estão me ouvindo? A Tina, seja bem-vinda, Tina. Túlio. Olá, boa noite. Bem-vindo, querido. Obrigado, obrigado pela apresentação aí. Você sempre muito gentil comigo. Você é muito carinhoso. Agradeço a sua presença, agradeço por gentilmente ter aceitado. E hoje é um dia de muito aprendizado. Vou aprender muito com você, todos nós aqui vamos aprender bastante com você. Muito obrigada por ter aceitado. Eu, eu que agradeço. É um prazer, né? A gente tá conversando, tá se ajudando, podendo ajudar outras pessoas, né? E vamos lá, vamos falar desse assunto aí que eu tenho certeza que é do interesse de muita gente. Olha só, fiquei tão emocionada que não falei o título da live, né? Quem trabalha muito está perdendo tempo. Aliás, eu até fiz errado na hora do post, porque a gente tinha combinado assim, quem trabalha muito está perdendo dinheiro. É, mas- E aí eu coloquei quem trabalha muito. É, e se a gente levar o que o pessoal fala, né? Tempo é dinheiro, uma coisa está relacionada à outra, né? Tá certo, obrigada pela ajuda. Mas eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Fala um pouquinho. E hoje eu sou mentor também de professores de inglês e eu tenho também uma escola, né? De inglês. Nós não somos franquias, nós trabalhamos com método próprio e mais recente, sou hipnoterapeuta, né? E, e descobri essa ferramenta que eu falo é maravilhosa e tem o potencial aí para ajudar muita gente, né? Inicialmente era um propósito de agregar ao que eu já fazia, mas depois que a gente adquire um conhecimento tão valioso, a gente quer levar para o máximo de pessoas possível. Exatamente. Não? A gente fica naquela euforia, né, de passar para as pessoas, olha, né, a gente descobre uma novidade, algo que realmente funciona e a gente quer compartilhar. Exato, exato. A gente não pode, a gente tem responsabilidades. Eu guardo algumas coisas assim que a gente vai pegando ao longo da vida e eu falo que depois que você adquire um conhecimento, é nossa responsabilidade passar, né, ajudar.
eu não tenho mais a possibilidade de falar que eu vou fazer só para mim, né? Que seja como mentor, que seja como empresário, eu levo isso para mim, que todo o trabalho que eu desenvolvo é para ajudar mais pessoas, é para levar o meu conhecimento, né? Porque o mundo precisa do que a gente faz, né, Carmen? Sim. Então, a gente não pode ficar calado, a gente não pode ficar só assistindo, a gente não pode pensar só na nossa vida, né? Seria muito pequeno se eu pensasse, né? Pensar dessa forma, na minha concepção. Então, é onde que eu desenvolvo todo o meu trabalho. Poxa, só esse início já dá uma live, né? Essa expansão da gente passar para as pessoas aquilo que está dentro da gente. E vamos lá. Quem trabalha muito está perdendo tempo, dinheiro. Como é que a gente podia ir deslanchando o assunto? Vamos lá. É um tema que sempre que eu abordo com qualquer saúde, seja na área dos negócios, da educação ou qualquer coisa do tipo, eu sempre falo que a pessoa ela tem uma visão míope e isso não é culpa, né, nossa, porque isso está enraizado, né? Quando você é um terapeuta, quando você é um personal, quando você é um fisioterapeuta, quando você é um médico, né? Você não é aquela função em si, né? E isso eu não falo da boca para fora, é porque a gente conversou sobre isso e quando a gente expande um pouco esse conhecimento, a gente tem uma dimensão muito maior do que a gente, por exemplo, nós trabalhamos com terapias, né? A nossa missão é ajudar outras pessoas através dessa ferramenta que a gente carrega. Mas a gente não precisa ficar tão apegado ao operacional, ao colocar a mão na massa diretamente, porque não é isso que eu falo que é o essencial. O essencial é a gente expandir esse trabalho para que a gente consiga levar isso para mais pessoas, né? Então, focando bem nesse tema, quem trabalha muito está perdendo tempo ou está perdendo dinheiro é justamente por causa disso. A gente vê muitos profissionais com a agenda às vezes lotada, com sobrecarregado, sem uma visão do que precisa ser feito e poderia estar atendendo muito mais pessoas com muito mais qualidade, né? Então, e tudo isso quando a pessoa se coloca nessa posição, ela não tem noção, né? Porque pela falta de conhecimento mesmo, que ela consegue desenvolver um trabalho muito melhor e muito mais amplo, não é? Sim, desde que nós conversamos, uma coisa que ficou muito forte para mim, né? Eu sou terapeuta há muitos anos e aquela coisa de ter agenda cheia, né? E aí você falou, né? Agenda cheia não quer dizer que a gente está. Não deveria ser o sonho do terapeuta, porque a agenda cheia vai impedir que ele faça outras coisas. E eu percebo isso. Quando eu encho a minha agenda, quando a minha agenda está aí abrindo meu coração, quando eu estou com a agenda muito cheia, eu sinto que a qualidade diminui. Porque, como nós trabalhamos com o humano, não é só o atendimento ali, é a atenção também. E essa atenção, se você está com a agenda lotada, com muita demanda, com muita gente te exigindo, você não consegue olhar aquele que você atendeu, sei lá, semana passada. Você não consegue olhar para ele. Já foi. Você está preocupado com o próximo atendimento. Quer dizer, você fica naquela. Você vira uma máquina. E aí você vai perdendo o mais bonito no atendimento, que é o humano, né? Exato. E considerar que nós, como seres humanos também, né, a gente tem essa limitação. Não é só apertar um botão e tudo vai funcionar perfeitamente, né? Onde você falou, você vive isso na prática, Vivo. porque você vai vendo que com o desenrolar do seu trabalho você vai perdendo.
porque nós temos uma energia finita, né? A capacidade de assimilar, de raciocinar sobre o trabalho que a gente desenvolve. A gente vai perdendo essa capacidade e aonde que eu ajudo as pessoas é justamente para clarear esse caminho, para que você consiga entender que o seu trabalho, você precisa sair um pouco dessa agenda cheia, e pensar melhor o seu negócio para que você aumente, inclusive, os seus rendimentos, não é? Sim. E Uhum. parece ser muito contraintuitivo isso, o trabalhar e fazer dinheiro, né? Que é o termo que eu gosto, o ganhar dinheiro, mas o trabalho também ele precisa ser estratégico, não é? Não é só o braçal, não é só o operacional. Você, enquanto negócio, você precisa pensar as duas partes. Tanto é que a gente busca parcerias, a gente está aqui, né? Você em São Paulo, eu estou em Minas, então a gente conversa, a gente se ajuda, a gente troca experiências, Sim, justamente para amplificar o nosso trabalho de uma forma geral. exato, exato. Uma coisa que aconteceu, né, agora nesses cursos que nós fizemos juntos aí, que eu ouvi algo que eu nunca tinha ouvido. Olha que interessante, né? O terapeuta, ele precisa olhar, ele precisa se ver, inclusive, como empresário. Ele tem uma empresa para administrar. Não só ficar naquela questão né, dos atendimentos. Ele tem uma empresa e para isso ele precisa vender, para isso ele precisa fazer pós-venda, quer dizer, diversas outras atividades que eu jamais tinha pensado, né? Ou seja, e aí você fala, cara, às vezes é por isso que você trabalha e você não tem os frutos que você deseja. Faz sentido? Totalmente. É o que as pessoas se pegam ao ao longo do caminho nessa encruzilhada, né? Trabalhando muito, mas não vendo o resultado desse trabalho todo. E aonde que se você fizer o processo inverso de planejar, estruturar o seu negócio, começar a plantar, você vai chegar ao ponto de colher. Porque a gente Sim, fala que tudo isso é uma jornada que você está percorrendo, não é? A gente não está falando de, igual o pessoal usa muito o termo, não é só uma corrida, é, é uma maratona, né? E a gente fala de anos e anos sim, fazendo a mesma coisa, né? Fazendo sim, a mesma sim, coisa. Por mais que tudo esteja muito dinâmico, hoje tudo muda muito rápido, com, com a tecnologia, com a quantidade de informações que nós temos, você precisa ter um olhar onde você planeja o seu percurso. Porque a gente fala assim, isso não quer dizer que você vai engessar o seu negócio, mas você vai fazendo correções pontuais à medida que forem necessárias. Por exemplo, no início da carreira você não tem uma agenda tão lotada. Então você precisa trabalhar para captar mais clientes e tudo, mas ao longo do caminho você vai lidando com esses clientes, você vai se preocupando num, num acompanhamento, sim. né? E para depois você começar a pensar até numa expansão. É onde que Uhum, eu falo que tudo é demanda. As pessoas às vezes tendem a se preocupar muito antes das coisas acontecerem. tá. Ah, se eu crescer, eu vou contratar, se eu crescer, eu vou precisar de um espaço maior. Não, você primeiro tem que ir crescendo e essas coisas vão acontecendo naturalmente, porque você vai amadurecendo ao longo do caminho e você vai vendo a necessidade. Por quê? Porque a sua agenda vai enchendo. Opa, eu preciso de alguém para me ajudar. Em qual área é melhor eu contratar? Aí você capta essa pessoa.
né? Opa, eu estou ficando sem espaço, então é hora de eu procurar um espaço maior, não é? Ou dividir um espaço com alguém. E aí você vai tomando decisões baseado no que a jornada está te dizendo, né? Tudo está te trazendo informações para que você tome as decisões mais acertadas. Não existe uma receita de bolo, mas se você faz dessa forma, a chance de você errar ou de cair de muito alto é menor. Você reduz bem as chances disso acontecer. E parece bobagem, né, o que a gente está falando, mas olha a importância da gente ir vendo esse crescimento. E outra coisa, outra dificuldade, né, Túlio? Delegar. Como nós temos, eu falo por mim, como eu tenho dificuldade para delegar. E ontem eu estava atendendo uma moça, o marido dela, ele tem um comércio. E agora ele foi ao médico e ele descobriu que está com um problema de saúde, um problema sério. E ela estava desesperada ontem, porque ela é esposa dele. Ela falou assim: nem no comércio eu vou, eu não entendo nada. Meu marido, ele faz tudo no comércio. Se ele cair agora e morrer, eu simplesmente não sei o que fazer com toda aquela. É uma empresa grande, eu simplesmente não sei fazer o que fazer com aquilo. E eu fiquei olhando para ela assim, porque a gente aprende nos atendimentos, né? Eu fiquei olhando para ela assim, falei assim, gente, olha que interessante, né? O marido fazendo tudo e com a melhor das intenções, ele tem uma empresa, só que assim, o fato de não delegar, o fato de não ter pessoas ao lado dele, que ele passa esse trabalho, o trabalho corre o risco de morrer com ele. Exato. E tem uma pessoa que eu sigo, ela é até bem conhecida, um empresário, e ele fala que todo negócio ele tem três destinos possíveis, né? Que é Hum, ser vendido, ser herdado ou falir. tá. E ele fala, eu não pretendo passar para os meus filhos porque eu não sei se é esse o desejo deles. E eu acho isso muito importante ser colocado, porque igual você deu um exemplo de família, Sim, né? Onde a família depende de um negócio e às vezes o gestor ali, o marido, ele se vê sem opções de estar passando. Só que ele poderia estar pensando em outras formas, né? Porque um negócio ele não se limita só àquilo ali, né? Ele poderia estar pensando, mas enfim. Então é onde que ele coloca. Eu não penso em passar porque meus filhos, não sei se é esse o desejo, né? Porque eu construí o negócio. Então esse sim. negócio foi feito para mim, vamos dizer assim. Uhum, Falei, ninguém cogita isso, né? É muito doloroso para qualquer pessoa. Então ele está sempre vendendo negócios. tá. E por que que eu falo isso? As pessoas às vezes têm dificuldade de assimilar o que é feito na grande empresa ou no grande negócio para trazer para o pequeno negócio. Uhum, Mas eu falo que são coisas muito parecidas na minha visão. tá. Por quê? Porque tudo bem que ali existe uma complexidade diferente, mas se você trouxer para o seu negócio, você tem que pensar na perpetuidade dele. Tá. A não ser que seja um hobby, né? Uhum, Porque eu sou muito contra isso. Eu acho que nenhum negócio deveria ser hobby, porque você tem uma responsabilidade com você, com seus clientes e com as pessoas que estão à sua volta, né? sim. Que demanda o seu tempo, o dinheiro mesmo daquilo ali, demandam aquele serviço, igual a gente está falando muito sobre a terapia. Né? As pessoas demandam o trabalho que a gente faz. Sim, A gente bastante. ajuda pessoas. Então, eu enxergo muito assim, que eu tenho uma responsabilidade com o meu negócio. Sim. Porque se eu não faço a gestão dele bem feita, eu prejudico, inclusive, as pessoas que eu poderia estar ajudando, Sim, não é? sim. Então,
eu partindo desses princípios, quando a gente tem princípios, quando a gente entende bem isso, a gente consegue transferir. E aí você vai ver, não, meu negócio é pequeno, não tem tantas complexidades, mas eu lido da mesma forma do que o grandão lá, do que a pessoa que já chegou num Uhum. outro patamar. E não quer dizer que você nunca vai chegar, porque é aquele negócio, às vezes você começa jogando o jogo de uma forma, acaba apanhando gosto por aquilo e Sim, fala, opa, né? Eu estou vendo oportunidades aqui que eu posso mudar o que eu estou fazendo. Ou receber uma proposta, né, onde que a gente chama atenção, a gente começa a chamar a atenção das pessoas que querem fazer parcerias ou querem sim, comprar o nosso negócio. Olha, você está sim. desenvolvendo um bom trabalho, né? Você gostaria de vir trabalhar comigo? Ou você gostaria de vender o seu negócio? Ou, né? O que que nós podemos fazer juntos? Isso parte Uhum. do pressuposto de tudo que a gente faz, não é? Nossa, E, super. e você pontuou sobre esse negócio. E a maioria dos negócios são familiares no Brasil, Sim, né? E as pessoas às vezes pecam muito nessas questões. Desses detalhes, porque acaba confundindo as coisas, acaba misturando família, dinheiro, negócio, cliente, atendimento, é. e aí vira uma bola de neve. Muito bem, pessoal. Vocês estão. A conexão tá boa, tem hora que tá falhando aqui para mim. É, para vocês, vocês estão ouvindo bem, vocês estão vendo bem. Deixa eu falar aqui com o É. pessoal. Valéria, tudo bem, Valéria? Suzana, Lucas Guimarães. Vamos ver se tem alguma pergunta. Escreva aqui para a gente saber que vocês estão ouvindo, vendo aqui a conexão. Se vocês tiverem alguma pergunta, ou se não escreverem de onde vocês estão assistindo. Né? Eu estou aqui em São Paulo, você está em Divinópolis, é isso? Isso, isso Não, mesmo. é Divinópolis. Vocês vê dois, É, né? Totalmente diferente. E aí, a alegria da conexão, né? Que nos junta, né? Que podemos compartilhar informações com pessoas de todo o Brasil. Vamos ver aqui que o pessoal está ouvindo. Você está me ouvindo bem? eu tô te ouvindo bem. Uhum. Eu gosto de falar que um dos maiores poderes que a internet trouxe, e eu tenho tido muito contato, né? Esse contato que a gente tem e tudo é muito valioso, né? Tem pessoas que enxergam de uma outra forma, às vezes a internet me possibilitou fazer muito dinheiro, isso é muito bom, mas eu falo que a conexão que a gente tem, né, a gente poder ter parcerias, a gente poder ter contato com pessoas do Brasil e do mundo, a gente está sempre aprendendo. Sim. E você vê, a princípio, né, quanta resistência houve, né, em relação à internet. E a pandemia, ela deixou né, diz que não tem nada tão totalmente bom, nem totalmente ruim. A pandemia deixou isso para a gente, né, trouxe para a gente que ficamos em casa, fomos obrigados a olhar para a internet e falar, bom, é isso, né? E adaptar. E aí você vê, e agora a gente já começa a olhar para a internet de uma forma mais amigável. Que bom, né? E isso traz para a gente mais proximidade, né? Isso. Porque você falou muito bem, nós nos vimos obrigados a fazer coisas que a gente não estava preparado, né? Mas isso eu acho que tem muitos efeitos positivos também, que é isso também que você falou, a questão da gente poder usar essa ferramenta para a gente levar justamente esse conhecimento, levar o que a gente acredita, compartilhar um pouco da nossa vida, né, com as pessoas de maneira útil. Então, tudo isso eu acho que contribui muito
né, para as pessoas, e a gente está vendo cada vez mais tecnologias sendo criadas, a tecnologia avançando de uma forma muito rápida, Sim, mas quem consegue lidar, e eu falo assim, a gente tem uma certa resistência com tudo que é novo, mas quando a gente fazer a nossa parte de principalmente ter a curiosidade de utilizar, né? E ver como sim, que funciona, até mesmo para a gente conversar com outras pessoas que têm mais habilidades e a gente vai aprendendo muito com isso, porque isso é inevitável. Não adianta a gente falar, era tão bom quando não tinha, porque era mais tranquilo, a gente não precisava fazer isso ou aquilo. Mas eu falo que se a gente olhar para um lado mais positivo das coisas, a gente também consegue fazer tudo muito diferente. Eu acho que mudou muitas relações, né? sim, Isso daqui, de certa forma, é um trabalho. A gente está trabalhando de um local. Eu estou na minha casa. Eu não sei se você está em casa também, mas tô. já se passaram das 8 horas da noite aqui, né, no Brasil. Então, mudou, eu falo que mudou muito as relações que a gente tem. A gente faz as coisas em horários diferentes do que a gente fazia, Sim, a forma com que a gente fazia, e tudo isso tem um efeito muito, eu vejo como muito positivo. sim. E olha que interessante, né? Quando começou, eu atendi muito por telefone há 20 anos atrás, quando eu comecei por telefone. Então, quando veio online, para mim não foi tanta diferença, porque eu já estava acostumada com o telefone. Mas eu tive muito cliente que ele não aceitava online, ele falava assim, não, eu só quero presencial. E aí, por causa da pandemia, muitos tiveram que vir para o online. E hoje eu voltei para o presencial e eles não querem ir para o presencial. Aqueles mesmos que lá atrás não queriam ir para o online. Falava, não, eu quero olhar no olho, eu quero estar perto de você. E agora eu falo, ó, tô no presencial. Pô, Carmen, mas poxa, com esse trânsito aqui de São Paulo, né? Sabe, eu tô aqui na minha casa, que horas, né? É muito mais fácil a gente marcar um horário sendo no online. Quer dizer, algo que foi tão existente lá atrás, hoje a pessoa olha de forma diferente, né? Ou seja, ela se permitiu, que é isso que você está dizendo. Exato, exato. É, e a gente vê, eu vejo muito isso acontecendo aqui, porque eu trabalho com aulas, né? Uhum. Nossas aulas eram totalmente presenciais. E aí, quando veio a pandemia, nós tivemos que migrar 100% para o online, né? Nossa, E não foi uma coisa tão simples, porque eu falo assim, não, hoje, até que as pessoas assimilem que a forma com que você tinha que utilizar o digital, a forma com que você consome um conteúdo é diferente, porque da mesma forma com que eu às vezes, eu vou assistir uma aula, vou fazer alguma coisa, eu estou no conforto da minha casa, mas eu tenho que agir profissionalmente, porque do outro lado sim, tem uma pessoa ali que espera, né, um conteúdo, uma postura e tudo mais. sim, Então, mas depois que isso aconteceu e as pessoas entenderam isso, aí tudo ficou muito mais fácil, que é onde você falou, né? Aí a pessoa fala, pô, vou ter que pegar o trânsito, né? Esse horário é complicado, vou ter que procurar estacionamento, vou ter que sim, andar e sim, tudo mais. Então, assim, às vezes a praticidade também, o pessoal começa a levar em conta, né? Que quebra aquela barreira, né? Do primeiro contato, do novo. Hoje já não é mais novo, né? As pessoas é, utilizam muito o telefone, o computador. É, as pessoas começaram já aprenderam a consumir conteúdo, né? No YouTube, no Instagram, sim, a sim. interagir, essas coisas todas. Então, isso a gente vê que vai acontecendo e não tem como, é cada vez mais, né? Cada vez mais pessoas.
E para poder estar aberto a essas novas tecnologias, precisa de tempo. Ou seja, não dá para a gente ficar trabalhando o tempo todo, como é que a gente vai saber de todas essas mudanças? Como é que a gente vai, inclusive, saber utilizá-las, né? Precisa de tempo, que é exatamente o nosso tema aqui. Quem trabalha muito, olha quanta coisa, você vai ficando distante, você vai perdendo esse contato, né? Isso. É, e, e essa questão faz parte do nosso trabalho, essas outras coisas. Estar aprendendo, né? O quanto é importante a gente estar sempre aprendendo, né? Show. A gente vai sempre comentando aqui. E isso daqui faz parte também do trabalho que a gente está fazendo. Sim, Uma formação que a gente faz, um curso novo, uma ferramenta nova que a gente aprende, uma tecnologia nova, tudo contribui para que a gente possa atender de forma melhor, para que a gente possa gerir de forma melhor. E aí é onde que a gente precisa ter uma agenda organizada, ter o tempo para cada coisa. Eu tenho meu horário de atendimento, eu tenho meu horário de venda, de prospecção, eu tenho meu horário de pós-venda, eu tenho meu horário que eu estudo, que eu faço a minha auto-hipnose, a minha reflexão, o meu estudo aqui diário, né? E tudo isso faz parte de uma agenda. Porque eu falo que hoje uma das coisas mais importantes para mim, e de forma bem simples, é a minha agenda. Porque eu certo. preciso colocar todos os meus compromissos ali para eu ter uma visão geral do meu dia, da Sim, minha semana, né? Ver como que tá, ver o que que eu preciso preencher e o que que eu preciso liberar, né? Para eu conseguir, igual você falou sobre delegar. Quando você não tem essa visão, você não consegue passar isso para outras pessoas. Se você não tem, se você não faz isso muito bem, dificilmente você vai conseguir passar isso para alguém, né? sim, A sua tem tarefa, razão. a forma com que Sim, você organiza. Agora, quando você começa a abrir isso um pouco mais, ter clareza de tudo isso, aí fica muito mais fácil. Olha, tal horário eu vou sentar com você, vou te explicar como funciona, vou tirar todas as suas dúvidas, você vai executar e aí depois a gente volta, senta de novo, eu sim. vejo qual a dificuldade teve, né? E o que que a gente. Porque eu falo que o que eu já vi muito é assim, as pessoas têm medo da tarefa não ser tão bem executada quanto nós executamos, não é? Perfeccionismo, né? Ah, É um doença. perfeccionismo. E isso exige muito da gente. Sim. Mas eu falo que a gente surpreende muito quando a gente dá autonomia para uma outra pessoa. Porque essa outra pessoa está, muitas das vezes, ela está sentindo falta justamente dessa autonomia. Porque quando você trabalha com alguém, a outra pessoa também quer mostrar o valor dela. Nós Uhum. somos movidos, de certa forma, por reconhecimento. E a gente só consegue esse reconhecimento se a gente consegue fazer com as nossas próprias capacidades. Não é simplesmente alguém conduzindo a gente como se a gente fosse um bonequinho para fazer algo. Isso desmotiva muitas vezes. E aí, quando você dá autonomia, porque a pessoa pode fazer, ela, num primeiro momento, ela pode não fazer da mesma forma com que você, mas com o passar do tempo e até em pouco tempo, ela às vezes começa a fazer até melhor. Sim. Porque ela tinha uma outra visão, ela tinha uma outra visão daquilo, ela pegou toda essa visão, pegou mais o conhecimento que você passou para ela, e aí começa a executar essa tarefa de uma forma, opa, eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar naquilo, vou fazer dessa forma. E é onde que eu falo, a gente costuma se surpreender com isso. Você acabou de colocar uma crença positiva em mim sobre delegar. Olha o que eu escrevi. Delegar é um ato de generosidade, porque permite ao outro mostrar o seu valor. Então, Exato. agora, quando eu for delegar,
eu vou falar, opa, tô dando a oportunidade para essa pessoa, né? Para ela poder mostrar o valor, poder ser reconhecida. Então é um ato de generosidade delegar. Olha que bacana. Nunca tinha pensado por esse lado. Obrigada. Uma vez eu. Que bom Legal. que ajudou. E uma vez Obrigada. eu vi uma frase de uma pessoa, um notável empresário a nível mundial, que ele fala assim: eu contrato pessoas para me falarem o que eu devo fazer e não o que elas devem, e não eu falar com elas o que elas devem fazer. Então, Poxa, assim, é aquilo que a gente estava falando. Pode ser que muitas pessoas acreditam que isso só serve para uma grande empresa, e tudo bem que quando você contrata cargos maiores, a pessoa já vem com a formação, já vem com a bagagem muito grande para poder contribuir, mas também num pequeno negócio, a pessoa que está ali naquele cargo, ou seja a tarefa que você quer delegar para ela, a pessoa tem uma certa bagagem que ela pode contribuir com você também, né? muito E, bom. e a função dela é justamente esse. E quando você dá autonomia, é o que você falou, a generosidade Sim. de você permitir com que ela melhore o que você Sim. está fazendo. Porque eu vejo muitas das vezes funcionários, por exemplo, reclamam justamente dos patrões porque eu estou vendo um erro aqui, mas a gente não é ouvido, ou a gente tenta contribuir, mas a gente, né, não está sendo ouvido. E isso é uma reclamação. E por que que isso acontece? Porque a pessoa quer ter um reconhecimento. Ela está ali naquela função e às vezes não é dado espaço para ela contribuir. E aí você também não vê ela, não vê o potencial que ela tem, não é? Muito bem. A Luana escreveu aqui, concordo com o que acabaram de falar sobre delegar. Sempre tive dificuldade, porque sempre achei que ninguém faria melhor do que eu. Lu, eu também, querida. E aí ela fala, saindo dessa live com novas crenças. Parabéns. Sai não, espera acabar, não acabou ainda. Espera um pouquinho. Mas eu entendi. Obrigada, Lu. A Eva está aqui. A Eva é nossa colega lá do curso. Isso. A Eva Coimbra. Bem-vinda, Eva. Márcia, Vandrese. Mas me fala um pouquinho do seu trabalho. Você presta mentorias nesse sentido, né? Você pega empresas e aí você cria essa estrutura, é isso? Então, eu falo que normalmente um empreendedor, o pequeno empreendedor, ele demanda muito, ele demanda um direcionamento. Por quê? Porque como você abriu a live, isso me marcou. Por exemplo, Hum, aqui na live a gente não está só para dar um conteúdo. É lógico que a gente vai conversando e as pessoas vão pegando insights, vão pegando aprendizados, mas elas também podem contribuir. E, eu, eu, sim. e a mentoria, eu até fiz um comparativo do mentor com o professor. O professor, ele tem esse papel de chegar num ambiente que ele é o professor e passar um conhecimento para as pessoas que estão ali. Agora, o mentor, o meu papel é escutar a sua necessidade, identificar aquele ambiente, aquele momento que você está, para que eu possa pontuar algumas coisas para você. Porque da mesma forma que você fala assim, Túlio, eu tenho uma agenda lotada, mas eu não Uhum, estou vendo frutos do meu trabalho. sim. E aí, meu papel como mentor é te dar um direcionamento em relação a isso. Porque não adianta nada eu chegar com conhecimento e falar, Carmen, você precisa fazer isso, 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 isso e aquilo. E aí você não assimilar nada disso. Você Tá. simplesmente continuar travado. Uhum, Agora, enquanto mentor, eu sabendo da sua dificuldade, eu vou conduzindo, pegando na sua mão mesmo, para que você tenha resultados melhores. Então, por exemplo, se a sua agenda está lotada, eu vejo a sua precificação, eu vejo como está sendo o seu atendimento, a sua venda, porque uhum. tudo isso influencia para que você tenha uma melhor gestão dos seus pacientes, dos seus clientes.
não Uhum. é? E aí, quando a gente faz isso juntamente, porque quem está atuando é o meu cliente, né? Eu não faço por ele, eu faço com ele, mostrando ali. E qualquer dúvida, Túlio, eu estou tendo dificuldade em, na abordagem do meu novo preço, ou eu estou tendo dificuldade em rearranjar minha agenda. Aí a gente vê novas estratégias, novas possibilidades para estar fazendo isso. Ou então eu posso falar, não, continua fazendo o que a gente determinou, porque ainda não deu prazo para que isso aconteça de fato, né? A gente conversou sobre isso e hoje as pessoas trabalham às vezes com scripts prontos, com métodos prontos, com estratégias prontas. Eu acho que isso é muito válido para algumas pessoas em determinados momentos, mas o meu papel é trabalhar justamente na dificuldade do meu mentorado. Uhum. Então, quando ele vem com uma dificuldade, e muitas vezes o que que acontece? A pessoa vem relatar um problema no negócio dela e eu identificar que ela está com um problema pessoal. Uhum. Por quê? Porque se a pessoa está tendo problema, às vezes, com um companheiro, ou com filhos, ou, sei lá, com as relações sociais dela, isso reflete, de certa forma, as outras coisas que ela faz, Sim. não é? E aí Reflexo. eu tenho ferramentas, eu tenho conhecimento, eu tenho todo um histórico onde eu vou ajudar a pessoa, porque você sabe que a pessoa, quando ela tem alguém de confiança para que ela possa compartilhar alguma coisa, isso clareia muito na cabeça dela, não é? Até Uhum. mesmo se a gente colocar a questão da terapia, da constelação ou Sim. de várias coisas que a gente tem hoje acesso, a gente sabe que muitas coisas são resolvidas colocando as coisas no lugar. Sim. E Ordem. aí isso eu estou complementando porque o meu trabalho como mentor ele abrange. Eu falo que é um trabalho de 360 graus, né? Onde eu junto com a pessoa eu começo a colocar as coisas no lugar, começo a, a dar novas formas, igual essa questão do delegar. Às vezes o pequeno empreendedor ele tem pessoas para fazer aquelas tarefas, mas Sim. ele está sobrecarregado fazendo porque ele não consegue delegar. Ele não consegue se ver livre dessas funções. Sim. E aí Sim. eu, eu tenho, eu falo assim, eu não simplesmente falo com ele, você precisa ir pronto. Uhum. Eu preciso mostrar para ele tudo isso que a gente está conversando para que ele fale assim, realmente faz sentido. E aí as Sim. coisas começam a acontecer, onde que a gente vê que os resultados mudando. Porque se o seu negócio, você já tem o seu negócio, você atende pessoas, as pessoas gostam do seu trabalho, você já tem experiência Sim. e tudo, com ações pontuais, né, de uma mentoria, por exemplo, de uma boa mentoria, com ações pontuais, os seus resultados são exponenciais, Sim. não é? E é Porque muito importante. Desculpa. não, eu só ia concluir, porque você faz ajustes no seu barco para você conseguir chegar no destino que você gostaria. E é muito importante a gente olhar para essa questão, porque nós não temos a cultura de empresário. Nós não fomos ensinados a gerenciar o negócio. A gente acha, vamos supor, uma mulher que faz bolo, ela acha que só porque ela faz bolo bem já é um sucesso. E não, não é só fazer o bolo. Fazer o bolo é um dos processos, é uma das fases de todo um sistema ali, de toda uma cadeia de ações. Então a gente muitas vezes fala, nossa, eu sou uma boa costureira, eu sou uma boa terapeuta, eu faço bolo bem. E aí você começa com aquele negócio, mas você não tem essa visão ampla, porque nós não fomos treinados para isso. Então tem muita gente boa morrendo na praia,
Por quê? Por falta dessa direção, por falta desse acompanhamento, por falta dessa estrutura. E essa é a diferença de empresas que dão certo, né? Para outras que não. Porque tem muita gente que é muito boa para trabalhar, para fazer aquilo, mas ela não tem essa visão empresarial. E a importância da gente buscar esses trabalhos. Eu vejo todos os dias, né, bons negócios nascendo e acabam morrendo precocemente. Que triste. É muito triste isso, porque toda cidade, todo lugar que você quer, eu falo que eu assim, eu quero ver as pessoas prosperando, Uhum. porque a nossa cidade prospera, né? E tudo isso vai se espalhando de uma forma geral. Famílias prosperam, né, através dos negócios, desses negócios. Sim. Então, e é justamente por falta de, porque a gente sabe que o brasileiro, por exemplo, ele tem uma vontade empreendedora. Eu falo que, É. né, o brasileiro ele sabe pegar o carrinho dele e vender um lanche, Sim. vender alguma coisa, ele vende alguma coisa no sinal, mas ele não tem essa educação, que é o que você falou. Nós não temos o conhecimento de ser empresários. E eu falo que eu tenho formação de administração de empresas, mas a faculdade, infelizmente, ela não forma o administrador para ser dono de negócio. Ele forma o administrador para ser um auxiliar administrativo de grandes empresas. Olha Porque só. a cultura da CLT, do funcionário, e eu não sou contra isso de forma alguma, porque cada pessoa tem o seu lugar e Sim. isso contribui muito para as pessoas, mas essa cultura é o que as pessoas sempre estão procurando, um lugarzinho, né, ali. Uhum. Mas aí, voltando no que a gente estava falando da vontade empreendedora, quando a pessoa tem um direcionamento, quando a pessoa tem uma ajuda nesse sentido, a chance dela dar certo, a chance dela ir para frente é muito grande. Sim. Porque nós temos um mercado consumidor muito grande, nós temos Sim. pessoas querendo consumir serviços, né, uma demanda gigantesca por serviços, Sim. e, e todo esse ecossistema precisa de bons negócios funcionando, porque tudo faz sentido. É o que você falou, às vezes a pessoa abre um negócio e acha que vai vir cliente, ou às vezes ela Sim. contrata uma agência e acha que a agência vai colocar cliente. Também não. E, a agência faz um papel que precisava ser entendido, porque eu falo isso porque até mesmo contratar serviços, o pequeno empreendedor tem dificuldade, porque Concordo. são tantos serviços à disposição, são tantas pessoas que às vezes chegam com a proposta para você que você não sabe o que escolher. E as pessoas, na hora Sim. de vender, elas te vendem sonhos, Vendem né? sonho. Mas se você souber, pelo menos o princípio daquilo ali, daquele serviço, o que essa agência de publicidade vai fazer? Não, eles são especializados em mídia online. Tá, então ela vai fazer a minha mídia online. Uhum. Minha mídia vai ficar bonita, vai ter um padrão visual, vai ter todo um estudo nesse sentido. Mas talvez não vai atrair clientes, né? Então, Como é assim, importante saber disso. a gente tem que saber o papel do marketing, o papel do comercial, o papel do pós-venda, o papel da logística, o papel do RH, o papel do financeiro. E, e o pequeno empreendedor acaba que tem que fazer tudo isso. Tudo isso. E aí ele trabalha muito. E aí ele perde Trabalha dinheiro. muito e não vê o resultado. E não é o resultado. Muito bem, vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta. Oi, Cida, tudo bem? Você falou escreveu duas vezes aqui. Oi, Carmen. Tudo bem, Cida? Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Como que faz para entrar em contato com você? Por exemplo, eu quero
a sua mentoria, que você, né, possa me ajudar no negócio. Você tem algum tipo de negócio, especialmente que você trabalha, ou como que funciona nesse sentido? Então, eu falo que eu ajudo o pequeno empreendedor. Meu trabalho é focado no pequeno empreendedor. E Tá. eu tenho dois perfis, né, no Instagram. Eu tenho esse daqui, que é o Túlio Lara 14, e eu tenho também o Teachers 10K, que é voltado mais para professores de inglês. Mas é onde que eu falo, eu não dependo só do Instagram. Então, Uhum. a gente faz um trabalho de WhatsApp e aqui no presencial e tudo. Então, a gente conversa com esteticistas, né, fisioterapeutas, é, gestores de tráfego. E, assim, são várias possibilidades, desde o pequeno empreendedor que passa por todas essas situações que a gente comentou aqui, que é a questão de funcionários, para saber delegar, para saber gerir uma agenda, que está com dificuldade em ver o resultado do negócio. Tudo isso eu trabalho, eu Tá. falo que eu consigo ajudar, porque Uhum. existe um padrão. Quando a gente fala assim, não quer dizer que é tudo a mesma coisa, mas é onde que eu falei muito aqui sobre os princípios. A gente segue os mesmos princípios para ajudar vários negócios. Muito bem. E o coração é enorme, o coração é gigante, né? Tudo que é feito com amor, tudo que é feito com generosidade, já tem aí meio caminho de, né, de ir para prosperar. Então, tenho certeza que seus mentorados são muito felizes, né, de estar aí com a sua presença. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Túlio? Não, foi muito bom, né? O papo rendeu bastante. Espero ter contribuído, né, para você, para sua audiência. Sim, Fico sempre, claro. sempre à disposição, né, para a gente tá batendo um papo, para estar fazendo outras lives aí sempre que precisar. Tá super E é convidado. isso. A gente fala que o segredo é a gente gostar do que faz, né? E eu falo que o sucesso do meu cliente, o sucesso do meu mentorado, qualquer que eu faço, isso é muito gratificante para nós, né? Não é só o resultado em si, a gente vê que a gente está contribuindo com vidas, né? A Sim, gente é onde que a gente carrega essa missão de transformar vidas através de todo o nosso trabalho, de toda a nossa mensagem que a gente carrega. Então, tudo que a gente faz é com o mesmo propósito de ajudar, porque eu falo que tudo que a gente faz se propaga, né? Para o bem e para o mal. E a gente está sim. sempre tentando fazer o bem, né? De ajudar as pessoas a prosperarem, serem mais felizes, terem paz, né? Tudo isso, eu falo que isso é muito importante. Túlio, o seu trabalho é muito importante, sabe por quê? É, você estava falando, né, há uns minutos atrás, nós estávamos falando o seguinte, né? De quantas pessoas que têm vocação para algo, vamos supor, a boleira, né, faz um bolo maravilhoso, e aí as coisas não dão certo por administração, ela enterra aquele sonho dela, vai fazer algo totalmente diferente, aquele sonho está morto ali, e às vezes ela põe na cabeça assim, nossa, eu não nasci para isso, eu não dou certo para isso. Então, acho que uma mensagem que a gente pode passar para as pessoas é assim: se você tem um sonho, né, e você falou uma coisa muito interessante, né? O brasileiro, ele é empreendedor, a gente se vira, né? A gente fica desempregado, a gente corre, compra alguma coisa tal. Não, quando eu paro de trabalhar, eu fazer isso, fazer aquilo. O brasileiro tem isso, né? Então, você aí que tem essa, né, essa coisa de empreendedorismo dentro de você, se você alguma vez tentou algo e não deu certo, repensa. De repente, não é o que, né, não é o que você estava fazendo, mas como você estava fazendo. Então, assim, é, não desista dos seus sonhos e busque pessoas que possam caminhar com você,
né? E aí entra o Túlio, o trabalho do Túlio e tantos outros anjos abençoados que dedicam a sua vida, que já trilharam isso, né? O que é o mentor? Ele trilhou o caminho, ele falou, poxa vida, né? Eu bati tanta cabeça aqui, se fizer assim pode ser diferente. Então ele tem essa receita do bolo, ele tem esse caminho. Então com a orientação certa a gente consegue chegar lá. Então você aí que está pensando em empreender, mas por acaso desistiu lá atrás, acha que não é para isso, repensa e buscar pessoas que te ajudem, né, Túlio? Perfeito. É justamente essa colocação. Eu falo sempre assim: se você quer fazer algo e tem alguma dificuldade, peça ajuda, né? Seja, seja a dificuldade, o obstáculo que for que você enxergue na sua frente, utilize, né, essa ferramenta que a gente está utilizando para atingir mais pessoas. Ela é uma ferramenta muito poderosa, onde você pode nos encontrar e vai encontrar outras pessoas também Sim, que estão dispostas a sim, ajudar, né? Então, peça ajuda, converse, esteja aberto para conversar, para pedir ajuda, né? E acredite no seu sonho, porque isso é muito importante. é. Muito legal. Que delícia, Túlio. Ficaria aqui com você horas, já estamos aqui há 1 hora. Muito bom. A Lu está falando parabéns pela live, contribuiu demais. Obrigada, Lu, pela presença. Obrigada a todos pela presença. Palavras finais. É, eu já falei um pouco da minha mensagem, eu acredito que todas as pessoas que têm um desejo, um sonho, precisam correr atrás, né? Precisam viver esse sonho, porque isso nos motiva, isso nos faz, nos impulsiona para ter uma vida melhor, porque nós, nós somos cercados, nós somos seres que, que necessitamos relacionamentos, né? Estarmos bem com nós mesmos. Então, peça ajuda. A gente, né? A gente trabalha com pessoas, como você bem colocou várias vezes aqui. E o que eu posso fazer, eu estou à disposição. Contem comigo, né? Sempre que precisarem. E a gente vai contribuindo sempre com o nosso melhor. Eu falo que todos os dias, independente das dificuldades, a gente faz o nosso melhor. Nem sempre o nosso melhor é igual, Sim. mas a gente está sempre fazendo o nosso melhor, né? Obrigada, nossa colega Eva. Falou parabéns, vocês são excelentes. Obrigada, Eva. Obrigada pelo carinho. Túlio, eu vou encerrar. Agradeço a sua presença. Agradeço a sua generosidade. Os portos estão abertos. Quando quiser voltar. Nós pegamos um gancho bem legal aí no final, falar sobre sonhos. De repente a gente pode, né, trabalhar mais um pouco em cima dessa ideia. Sim. E muito obrigada pela sua generosidade, pela sua presença, pela sua amorosidade. Que bom estar aqui com você. Foi muito bom, Carmen. Sempre à disposição e vamos conversar sim, vamos marcar mais vezes. Obrigada. Eu agradeço a todos os participantes. Eu vou encerrar a live. Agradeço a todos vocês. Que vocês não desistam do sonho de vocês. E qualquer dúvida, entre em contato com o Lara, né, com o Túlio, fala com ele, qualquer coisa fala comigo. Se tiver dificuldade com a rede, eu passo a rede dele. E desejo a vocês aí uma extraordinária semana. Tchau, Túlio. Tchau, tchau.